Olá, pessoal. Boa noite para todos que estão aí participando de mais essa palestra que nós temos aqui, então, na nossa Semana do Meio Ambiente. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Gostaria de colocar para vocês que nós já temos aqui, então, o nosso Forms disponibilizado aqui para vocês preencherem para a questão de comprovação de horas, né? Então, de horas complementares. Então, vocês façam o preenchimento desse Forms, tá? E hoje, então, o que nós temos aqui nesse evento que vai começar agora? A gente tem, então, uma palestra que vai abordar a questão da reciclagem de baterias ácido chumbo, trazendo questões tanto do processo, né, e também os aspectos ambientais que acabam, então, surgindo desse processo de reciclagem. Quem vai conduzir essa palestra para nós é o engenheiro químico Gabriel Gomes, né, que, enfim, é um ex-colega nosso aqui da Unicinos, né, então foi nosso professor aqui nos cursos de engenharia ambiental, de engenharia química, e é sempre um prazer, né, de receber o Gabriel nos nossos eventos. Ele sempre, então, traz um pouquinho essa visão da indústria, né, do processo produtivo, sempre aí em parcerias também com projetos para desenvolvimento de pesquisa, junto com os nossos alunos aí, que realizam alguns trabalhos de conclusão, né, dentro dessa área mais aplicada dentro da indústria. Então, eu agradeço muito a participação, né, e a colaboração do Gabriel com a gente aqui nessa noite de hoje. E eu passo, então, de imediato a palavra para ele, para que ele, então, conduza a palestra. Vocês têm aí, então, como fazer essa interação com o Gabriel através do perguntas e respostas. Então, vocês podem fazer os questionamentos, certo? Para, enfim, durante a palestra, e a gente vai, então, avaliando essas respostas. E no final da palestra também a gente tem uma previsão para esse momento também de perguntas e respostas, tá, pessoal? Uma boa palestra para todos e vamos agora, então, com o Gabriel. Bom, gente, boa noite aí a todos. Não consigo ver quem é que está aí, mas provavelmente alguns eu devo conhecer aí de alguns anos atrás. Né? É um prazer estar com vocês. Bom, falar hoje sobre a reciclagem de baterias, focando ácido chumbo. Né? A gente fala em baterias, a gente abre uma gama enorme de possibilidades, mas de baterias ácido chumbo, focando tanto em questões de processo quanto de legislação, de uma maneira mais simultânea. Eu tentei na organização, não separar, mas fazer uma maneira um pouco simultânea dos dois. Falar um pouco da empresa, né, porque, falando de reciclagem de baterias ácido chumbo, a nossa empresa, as duas grandes linhas da empresa é reciclagem de alumínio e reciclagem de chumbo. Então, tendo como produtos principais a produção de lingotes de alumínio e lingotes de chumbo. Aí, tanto alumínio quanto chumbo, nós temos uma série de ligas que envolvem também a presença de outros elementos. Bom, temos também assim uma linha dentro da produção dos lingotes de chumbo, lingote de alumínio, uma linha de alumínio que entra na produção de rodas de alumínio e chumbo que entra na produção de baterias ácido chumbo. Não é o principal, né, da produção, em torno de 30%, 35% vai para a produção de baterias, nossa mesmo, e o restante vai para São Paulo, exportação, para outras empresas, tanto do Brasil, quanto principalmente China, que produzem também baterias ácido chumbo. Quanto às baterias ácido chumbo, especificamente, que também são chamadas de acumuladores de energia. Por quê? O que nós queremos com esse tipo de produto? Nós queremos energia, né? Energia para quê? Para fazer principalmente com que haja movimento. Tanto que
Os principais usos das baterias, né, são em veículos, caminhões, aviões. Um avião, por exemplo, tem 6 baterias. Submarinos já tem 10 baterias, se não me engano, são baterias bem grandes também, tratores, motocicletas e por aí vai. Mas também tem uma aplicação e que eu acho que tem que ser cada vez mais importante, que é no armazenamento de energia. Aqui não para depois gerar movimento, mas para gerar energia elétrica, né? Isso daí das os 3 grandes tipos de baterias do chumbo, que são as baterias veiculares, as baterias tracionárias e as baterias estacionárias. As estacionárias, como o próprio nome diz, ficam paradas para que haja energia para a produção de energia elétrica. Hoje, essas baterias, né, esse produto, como resíduo, em nível mundial já é uma commodity, em nível mundial. Tem muita variação de acordo com várias questões ali de mercado. Por quê? Porque é a matéria-prima, né? Hoje, principalmente no Brasil, né, a produção de chumbo cada vez mais envolve um ciclo fechado, né? E eu estou falando aqui chumbo porque chumbo, a gente vai ver na sequência aqui a bateria do chumbo. Ali dentro nós temos outros produtos que são reciclados, né? Mas o chumbo é o principal produto, né? O resto é fácil de reciclar ou tratar. O chumbo que envolve mais questões ambientais, controles ambientais rígidos, né? Que faz com que seja um produto caro também, né? Dentro do mercado. E esse também, a bateria ácido chumbo também é um produto que tem, digamos, 2 lados. Ao mesmo tempo, tem uma elevada taxa de reciclabilidade, principalmente no Brasil, chega quase a 100% a taxa de reciclabilidade desse tipo desse resíduo. Mas tem questões também bem importantes quanto ao armazenamento, transporte e depois o processo de reciclagem. Então, nesse sentido, deixa eu botei aqui a apresentação. Estruturei a palestra nesses 3 grandes momentos aí, falar inicialmente sobre a bateria, né? Já que nós vamos falar sobre a reciclagem de bateria ácido chumbo, vamos entender um pouquinho o que tem ali dentro. Depois, em um segundo momento, sobre a logística reversa, né? Por quê? Porque no Brasil, como eu falei, como a gente não tem mineração de chumbo, como em outros países, todo o chumbo que a gente produz é chumbo via reciclagem, a logística reversa desse tipo de produto ou dessa cadeia funciona muito bem. Então, vamos falar um pouquinho como isso aí acontece no Brasil, e depois mais especificamente no Rio Grande do Sul, e depois entrar no processo de produção de chumbo secundário. O que é o chumbo secundário? É o chumbo reciclado. O chumbo primário já é o chumbo que vem da mineração. Então, nós temos o minério de chumbo, que é a galena, que vai para o processo depois de produção de chumbo. Esse chumbo tem a principal aplicação, a bateria ácido chumbo, e esse é o chamado chumbo primário. Então, como é que esse processo, as 3 grandes etapas aí desse processo? Então, especificamente, inicialmente, sobre a bateria ácido chumbo, que é este produto, né? Digamos que é uma caixa fechada, ele como produto, né? É uma caixa fechada de polipropileno, e dentro dessa caixa nós temos, aqui que eu estou apontando aqui para umas grades, né? De chumbo metálico, e nessas grades são incorporadas pastas. O que são essas pastas? A gente chama de pasta positiva e a pasta negativa. A pasta positiva é o dióxido de chumbo, PbO2, e a pasta negativa, uma espécie de um chumbo metálico extremamente poroso. E também temos um meio líquido, né, envolvendo essa pasta, essa grade, todo esse chumbo e composto ali presente, que é ácido sulfúrico, que é o nosso eletrólito. Então, o que a gente tem ali? Uma série de reações, né, de oxidação-redução, onde o dióxido de chumbo, que é da pasta positiva, o chumbo ali presente nesse óxido sofre uma redução,
reage com o sulfato ali que está em meio aquoso e gera depois o sulfato de chumbo. E na placa negativa já nós temos a oxidação do chumbo metálico a sulfato de chumbo. E essas reações, elas acontecem dos dois lados, né? Tanto que, quando, à medida que a gente vai utilizando esse produto dentro do veículo, por exemplo, a gente vai produzindo cada vez mais esse sulfato de chumbo aqui na pasta negativa e na pasta positiva e na pasta negativa. Então, quando acaba o ciclo de vida desse produto, o que nós temos? Nós temos sulfato de chumbo, né? Nós temos o chumbo metálico, que é das grades, né? Nós temos o polipropileno, né, da caixa, das baterias, e nós temos também, aqui que não dá para ver bem nessa figura, mas separando cada grade, nós temos o que chamamos de separador, que é um polietileno extremamente poroso, que faz com que não haja o contato da pasta positiva e da pasta negativa, né, para que não haja, né, uma interferência das duas ali, para que haja um funcionamento adequado. E a alta porosidade desse separador faz com que haja a passagem, né, dos íons sulfato ali, indo e voltando, né, cada vez que a gente liga e desliga o veículo. Tá? Então, basicamente, de uma maneira bem geral, quando esse produto vira resíduo, nós temos, digamos que, 3 grandes produtos ali que podem ser reciclados ou tratados, né? Que é o plástico, o chumbo metálico e o sulfato de chumbo. A grande dificuldade aqui é fazer com que esse sulfato de chumbo depois seja transformado em chumbo metálico. Claro, o sulfato vai depois no forno ser transformado em SO2, em gás. Então, aqui nessa figura dá para ver melhor o que eu estou falando. Acabou o ciclo de vida da bateria, a bateria chega na unidade recicladora, ela é triturada, e depois de uma sequência de operações unitárias, de peneiramento, separação gravimétrica, nós temos três principais produtos, é o plástico, o chumbo e o eletrólito. O que é o eletrólito? É o ácido que estava ali dentro, né? Esse ácido aí já é um ácido já é uma solução aquosa de ácido fúrico em torno de 12 a 15% em massa de ácido fúrico. Esse ácido sulfúrico, ele pode ser ainda tratado para gerar um produto ácido sulfúrico, né, que tem algumas limitações quanto depois a aplicação, né, devido à presença de metais que a gente não consegue tirar todos os metais ali presentes, ou pode ir para a unidade de tratamento de efluentes, né, ser neutralizado e gerar depois o lodo. O lodo é um sulfato, que aí depois a gente tem diferentes tipos de tratamento, mas o mais usual, né, é utilizar o cal hidratada ou soda e gerar um sulfato, né, um sulfato de cálcio, sulfato de sódio. Já ficamos aqui com lodo como resíduo classe 1, né, e geramos um efluente tratado, né. Esse efluente tratado, no Brasil, na maioria das unidades, ele não é descartado, ele depois volta para todo o processo, nós temos um reciclo todo fechado, um ciclo todo fechado. Bom, agora falando basicamente sobre o chumbo. O chumbo é o principal componente ali da bateria ácido chumbo. O que a gente tem mais dificuldade depois de fazer com que ele volte depois a chumbo metálico e volte depois a cadeia. Aqui temos que eu coloquei algumas figuras de alguns usos do chumbo. Talvez vocês até nem se deem conta onde é que está o uso do chumbo em algumas dessas figuras aí, tá? Como veículo aqui, na primeira figura, tudo bem, esse aqui é o principal uso.
Mas aqui na segunda figura ali, que nós temos ali algumas células ali de geração de energia fotovoltaica e algumas turbinas eólicas. Onde é que está esse chumbo? Uma das principais, e eu acho que tem que ser cada vez mais difundida essa aplicação da bateria ácido chumbo, que é acumular essa energia gerada nessas células fotovoltaicas, na energia eólica ali. Por quê? Porque aí nós conseguimos fazer com que haja uma unidade grande ali de baterias estacionárias, onde a gente pode usar essa energia acumulada ao longo de um dia, por exemplo, ou ao longo de uma sequência de eventos, para utilizar em algum dado momento. Outro grande uso ali do chumbo, e aqui especificamente nas baterias, né, que cada vez mais importante é que essa na terceira figura aqui, que é alguns tipos de baterias, algumas tecnologias de bateria ácido chumbo, que também agora não tem volta, que tem todas as empresas produtoras de baterias de chumbo tem que nessa linha, que são baterias baterias start-stop. Aquele tipo de bateria de veículos, quando a gente para o veículo automaticamente ele desliga. Depois queremos acelerar o veículo, automaticamente ele vai ser ligado novamente. Né? Esse tipo é uma tecnologia que está ainda em desenvolvimento. No Brasil, nós temos apenas 2 empresas que conseguem produzir, mas é uma das questões de futuro assim, desse tipo de produto. Depois, aqui embaixo, torres de telefonia. Muito utilizado há muito tempo, baterias ácido chumbo aqui. Por quê? Deu problema, caiu, não temos energia. Não temos energia elétrica por um dado período, por 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas. Como essas torres vão funcionar? Devido à presença de baterias ácido chumbo que estão ligadas a essas torres, como são acumuladores de energia, se não temos energia elétrica, essas baterias ácido chumbo vão fazer a energia com que essas torres continuem em funcionamento. Esse é um tipo de aplicação já utilizada há muito tempo. E depois, aqui embaixo, aqui mais difícil ainda de ver a aplicação do chumbo aqui, ele também é bastante utilizado em cabeamento de turbinas eólicas que estão em alto mar para fazer com que a energia gerada nessas turbinas eólicas sejam distribuídas depois no continente. Muito utilizado o chumbo nesse cabeamento, devido a algumas propriedades deles, principalmente maleabilidade, uma boa capacidade de condução de energia elétrica, dentre outras, muito utilizada nesse cabeamento. Então, são algumas utilidades aí do chumbo, que hoje, por exemplo, se eu não me engano, é o 6º metal de maior produção no mundo, 6º ou 7º metal mais produzido no mundo. Muito pouco, digamos, conhecido, né, quanto ao processo, né, mas muito utilizado. Assim, só por curiosidade, ele já no Império Romano, o chumbo já era utilizado em tubulações, né? Então, as primeiras tubulações para distribuição de água foram com chumbo. Isso começou no Império Romano. Inclusive, até pouco tempo atrás, até uns 15 anos mais ou menos, ainda chegava a tubulação de chumbo para ser reciclada. Agora não chega mais, mas ainda tinha alguma coisa ali de alguns anos atrás que ainda sobrou. Claro que não do Império Romano, né, mas muito mais recente. Bom, seguindo, como a gente está falando sobre o chumbo secundário, também eu acho que é interessante a gente falar também, só dar uma visão de como é a distribuição
da produção do chumbo secundário em nível mundial. Obviamente, e como acontece com quase tudo, né? A China cada vez mais com uma porção ali interessante na produção de chumbo secundário, isto é, na produção, na reciclagem de chumbo, né? Europa tem sempre, a Europa, principalmente a Alemanha, a Áustria e o leste europeu, eles têm muitas unidades de reciclagem de chumbo e de produção de chumbo primário também, né? Mas é algo que se estabilizou faz tempo. Por quê? Porque cada vez mais entrou a China na história, né? E como é um processo que demanda elevados controles ambientais, né, bem rígidos, né, eles preferem pegar o chumbo e produzir as baterias deles e fazer com que outros países levem, né, o chumbo para eles. Estados Unidos, daqui, pegando aqui a América do Norte, Estados Unidos tem uma boa uma boa parcela na produção de chumbo secundário no mundo, México também, Canadá um pouco, né? E alguma parte também aqui principalmente na América do Sul, na América Latina, mas principalmente na América do Sul. Na América do Sul, o principal produtor é o Brasil. Tem, quanto a país, né, comparando outros países, o Brasil tem uma boa parcela em nível mundial, né, de produção de chumbo secundário. Não são muitas unidades recicladoras, são poucas, ali pegando, assim, o que eu conheço, assim, unidades bem controladas e com uma boa capacidade. Somos aqui no Rio Grande do Sul, só nós, tem uma em Santa Catarina, Paraná é o que mais tem, Paraná tem bastante, alguma coisa em São Paulo, uma em Minas Gerais e depois lá em Pernambuco. Apenas isso. Aí tem algumas pequenininhas, né, mas assim, bem controladas e com uma capacidade maior. É mais isso daí. Então, é mais ou menos nisso daí que tá distribuído a produção de chumbo secundário no mundo, né? Obviamente, como quase tudo, né, na China. Coreia do Sul é um país também que tá crescendo bastante na produção, na reciclagem de chumbo. Esse gráfico aqui já mostra... aqui, vamos pegar essa linha cinza aqui contínua, né? Que é como foi aumentando a taxa, mostra como é que foi aumentando a reciclagem de chumbo ao longo dos últimos anos, né? Pegando ali mais ou menos de 1996 até 2017, mais ou menos, como foi aumentando. E depois ali do outro lado, né, que é esse de linha contínua, só que preta, o que mostra? A porcentagem em nível mundial de bateria ácido chumbo, que foi, no primeiro momento, baixando, depois aumentando nos últimos anos. Essa porcentagem, dá para ver que às vezes aumenta, às vezes diminui. Aqui já entramos em questões de mercado, porque como nós temos chumbo primário, nós temos chumbo secundário, nós temos países que têm mineração de chumbo, outros não têm mineração, como o Brasil, depende de questões de mercado, quanto que está o chumbo primário, quanto que está o chumbo secundário, e como é uma commodity, a bateria ácido chumbo, que é a matéria-prima do processo, né? Também varia bastante. O Brasil já não tem muita saída. O Brasil é basicamente quase que 100% de chumbo secundário. Nós não temos mineração de chumbo, até tem um pouquinho ali em Minas Gerais, só que vai tudo para fora. Por quê? Porque todas as nossas unidades recicladoras do Brasil, elas têm tecnologias voltadas para a reciclagem. Porque a tecnologia para a produção de chumbo a partir da mineração é uma. A tecnologia para a produção de chumbo a partir da reciclagem é outra. Muda um pouco não, bastante, principalmente depois a gente vai falar do forno, onde acontece a redução de chumbo. E como eu falei que já no Brasil, nós temos um circuito fechado de produção de chumbo, a logística reversa, que a gente fala já hoje bastante de logística reversa, principalmente depois
que veio ali o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Mas essa cadeia de logística reversa desse produto, bateria, ácido chumbo, e especificamente do chumbo, ela já está bem segmentada, já está bem desenvolvida há muito tempo. Nós tivemos ali em 2008 uma primeira resolução, a resolução CONAMA, ali 401 de 2008, que começou a regular, né, a logística reversa, não só das baterias ácido chumbo, mas outros tipos de pilhas e baterias, né? Então, só lendo ali como é o que fala essa resolução. Ela estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado e da outras providências. Daí, pegando só 2 artigos ali que nos interessam, ali no artigo 4º, ali, os estabelecimentos que comercializam os produtos mencionados no artigo 1º, o artigo 1º estabelece quais são os produtos que são regulados por essa resolução, bem como a rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes e importadores desses produtos deverão receber dos usuários as pilhas e baterias usadas, respeitando o mesmo princípio ativo, sendo facultativa a recepção de outras marcas, para repasse aos respectivos fabricantes ou importadores. E depois, no artigo 6º, ali, as pilhas e baterias mencionadas no artigo 1º, nacionais e importadas, usadas ou inservíveis, que são os resíduos, né, recebidas pelos estabelecimentos comerciais ou em rede de assistência técnica autorizada, deverão ser, em sua totalidade, ele diz, né, encaminhadas para destinação ambientalmente adequada, de responsabilidade do fabricante ou importador. O que dizia essa resolução, basicamente, em primeiro momento? Quem produz a bateria, né, o fabricante de bateria, tem que recolher. Então, eu vendo uma bateria, eu tenho que recolher uma bateria. No final do mês, eu vendi tantos quilos, isso daí é controlado por quilos, não, por toneladas, né? Tantas toneladas de bateria ácido chumbo, eu tenho que recolher tantas toneladas, mesma quantidade de toneladas de bateria ácido chumbo. Só que isso nunca foi oficialmente controlado no Brasil. Começou a ser controlado depois que veio toda essa discussão de logística reversa, né, a partir do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Só que, como é uma cadeia que já funcionava, né, nesse ciclo fechado, foi muito fácil se adequar. Tanto que outros segmentos, né, que a partir desse plano aí, utilizaram, né, a cadeia da bateria ácido chumbo como exemplo, né, para começar a segmentar e funcionar. Depois, na sequência, e agora já estou falando de 2019, ano passado, já temos uma resolução com o SEMA, né, 414 de 2019, que dispõe sobre a logística reversa de baterias chumbo ácido inservíveis aqui no estado do Rio Grande do Sul. Dizia que os estabelecimentos que comercializam baterias chumbo ácido são obrigados a receber, armazenar e disponibilizar as baterias inservíveis para destinação final na forma da legislação vigente, mantendo o seu sistema de logística reversa, seja de modo individual ou por meio de uma entidade gestora. Entidade gestora, já vamos falar sobre isso. No artigo 5º, diz também, é vedado o descarte de baterias chumbo ácido inservíveis domésticos ou comerciais, bem como a destinação em aterros de resíduos sólidos urbanos ou a sua incineração. Bom, isso é meio... ninguém quer, na verdade, porque é uma matéria-prima bem importante. E no artigo 11, ali, os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e empresas recicladoras devem informar a quantidade em quilogramas de baterias novas e usadas, recebidas ou encaminhadas pela cadeia à entidade gestora. Então, é importantíssimo esse artigo 11, né, que é aquilo que eu estava falando, que aqui ela começa a regular bem aqui no estado do Rio Grande do Sul. A partir do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, surgiu o IBER, né, que é o Instituto Brasileiro de Energia Renovável. O IBER, o que ele faz? Ele controla
toda a quantidade de bateria ácido chumbo comercializada no Brasil, toda a quantidade que é reciclada, né? E também controla os transportadores desse tipo de bateria, né? Então, o que nós fazemos, por exemplo? Nós temos que fazer, como nós estamos vinculados ao IBER, não são todas as empresas que estão vinculadas ao IBER, mas o Brasil, cada vez mais vai ser obrigado. Nós, todo mês, nós informamos ao IBER qual foi a quantidade de bateria que chegou para nós, para reciclagem. E mais ainda, além da quantidade, qual foi o transportador que levou essa bateria até nós e qual foi a empresa que comercializou essa bateria para nós, né? Para tentar regular tudo isso, né? E tentar ter informação completa de todo esse ciclo fechado no Brasil. E depois ainda, esse ano, a portaria FEPAM, ali 12 de 2020, o que ela diz? Ela altera ali a portaria FEPAM 87 de 2018, que é a portaria sobre o MTR, o Manifesto de Transporte de Resíduos, né? E dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização do sistema no estado de organização e da autossupervidência. Bom, o que interessa aqui, no caso aqui, é o artigo 4º ali. Ficam desobrigados do registro no sistema MTR online o quê? Resíduos sólidos que tenham acordos setoriais de logística reversa, formalmente implantado com documentação própria de coleta e destinação. A saber, tem uma série ali de produtos, depois ali no item E, baterias automotivas, chumbo ácido na cadeia de logística reversa do IBER, né? Então, o que diz aqui? Quem transporta baterias ácido chumbo e está vinculado ao Uber não tem necessidade de emitir o MTR toda vez que haja esse transporte. Por quê? Porque o Uber já está, né, através das informações de todas as unidades recicladoras, produtoras, transportadoras, já está fazendo todo esse controle. Então, nós informamos ao Uber e o Uber, por sua vez, está passando a informar a FEPAM agora toda essa quantidade, né? Então, como eu já disse, por ser uma commodity, por ser uma matéria-prima fundamental, é a única matéria-prima, no caso, né, na questão de produção de chumbo ali no Brasil, porque, como eu falei, a gente não tem mineração, né? Essa logística reversa já está muito bem estabelecida dentro do território brasileiro, né? E agora dentro do estado do Rio Grande do Sul. Bom, e agora falando basicamente, entrando no processo, né? O que nós queremos ali no processo de reciclagem de chumbo, que também, como já foi falado, é o principal item da reciclagem de baterias ácido chumbo. Por quê? Porque aqui nós temos controles de processo rígidos, controles ambientais bem rígidos, né, que temos que seguir. Então, esse produto aqui, ó, como resíduo, né, o que chega? Chega na unidade recicladora, no caso nós, né, depois de uma primeira etapa de trituração, os diferentes materiais são separados, através de uma série de operações unitárias. Dentre esses materiais, o principal deles é a pasta descarregada, aquele sulfato de chumbo, né? Tanto da placa positiva e da placa negativa, que dá para ver aqui que parece uma argila, mas é uma argila bem mais pesada, né? Porque é uma argila de chumbo, né? Essa pasta descarregada aqui vai para o forno, né? Depois do forno é gerado o chumbo já reduzido, né? Então, isso daqui se transforma em chumbo metálico. Não dá para ver muito bem até naquela foto, mas ali nós temos chumbo metálico, está entrando numa panela assim do forno. Depois vai para a unidade de refino. O que esse refino vai fazer? Vai produzir o tipo de chumbo que a gente quer. Ele é separado em duas grandes possibilidades. O chumbo puro, que nós estamos falando de 99,9% de chumbo e alguns outros elementos, e o chumbo liga, que aí nós estamos falando de uma série de ligas, aí, dependendo do fabricante, né? Cada fabricante de bateria estabelece as ligas que ele quer. E dentro dessas ligas nós temos outros elementos que são adicionados,
Os principais deles são antimônio. Antimônio ele dá resistência mecânica. Estanho dá maleabilidade. Nós temos cálcio, se utilizava até pouco tempo atrás prata. Prata está saindo do mercado, é o chumbo prata, está cada vez menos utilizado, mas se utilizava prata. Que mais? Selênio. Por aí vai. A gente podia falar de praticamente toda a tabela periódica, quanto a metais que entram no chumbo liga. Tirando aqueles, os lantanídeos, os actinídeos, quase todos metais, que são ou impurezas ou estão dentro da liga. E esse refino depois vai gerar o lingote de chumbo. E esse lingote de chumbo, por sua vez, vai ser vendido para o fabricante de bateria. O fabricante de bateria vai gerar o produto, né, que vai para o mercado, e depois ali de 3 a 5, 6 anos vai ser gerado novamente o resíduo. Hoje em dia, as baterias estão com um ciclo de vida de algo em torno de 5 anos, né? De 3 a 5 anos, mas a tendência é que fique nos 5 anos. Agora, entrando mais no processo aí de reciclagem de chumbo, propriamente dito. Quais são as principais etapas? Bom, nós temos o recebimento, né, que tem toda uma questão de transporte, de legislação de logística reversa. Entra na empresa, né, armazenado e vai para trituração. Dessa trituração, nós temos geração de plástico, que vai para a reciclagem. Nós temos geração de efluente, que é o ácido sulfúrico. E nós temos depois a parte metálica que segue, que é o chumbo metálico e o sulfato de chumbo. Então, gera aquela pasta descarregada que vai para um armazenamento. Importantíssimo esse armazenamento, porque para ficar... Essa pasta descarregada tem que ficar no mínimo ali umas 2, 3 semanas armazenada para perder um pouco de umidade, né? Porque ela sai da trituração com uns 20% de umidade e é bom entrar no forno com no máximo uns 6% de umidade. Nesse armazenamento, nós temos também uma geração de efluentes. Por quê? O que é essa umidade perdida? A umidade perdida é o ácido que está ali, que não foi totalmente separado, né? Que vai depois do tratamento de efluentes. Depois, aí nós vamos para o forno. O forno é onde ocorre a redução do chumbo. O chumbo mais 2, que é o chumbo que está no sulfato de chumbo, é reduzido a chumbo metálico, né? No forno, nós já temos... Né, a grande questão do forno já é a geração de emissões atmosféricas e de resíduo sólido, que é o que chamamos de escória, que é um resíduo bem... complicado ali para todas as unidades recicladoras, e aqui eu estou falando em nível mundial também, porque é um resíduo que não tem uso, né? Como o resíduo, por exemplo, da indústria siderúrgica, que pode ser reutilizado. Esse aí não tem nenhum uso hoje em dia pela formação de sulfetos de ferro, sulfetos de sódio, depois vai entrar um pouquinho nisso daí também, e vai para aterro. Então é um custo bem grande que se tem em todas as unidades recicladoras no mundo, eu digo, depois na disposição final desse tipo de resíduo. Bom, do forno, o chumbo, agora metálico, né, vai para o refino, onde nós fazemos as ligas de chumbo ou chumbo puro. Aqui nós temos também geração de emissões atmosféricas, né? E depois aí nós temos o lingote de chumbo. Bom, falar um pouquinho agora sobre cada etapa ali, não entrar muito nelas, né? Primeiramente na trituração da bateria, né? Aqui nós temos um fluxograma que mostra uma maneira bem geral como ocorre essa trituração, né? A bateria ela vai para o moinho de martelos, né? Do moinho de martelos nós temos um peneiramento. O que esse peneiramento se faz? Ele separa a pasta descarregada e o ácido, né? Do plástico e do chumbo metálico. Essa pasta descarregada mais o ácido vai para uma decantação. Dessa decantação nós temos o efluente e a pasta propriamente dita. Depois do peneiramento, o que ficou na peneira, né?
que é o plástico e o chumbo metálico, vai para uma separação gravimétrica, que aqui nós temos dois materiais de densidades bem diferentes, né? Então, nós temos o chumbo metálico, né? E depois o material plástico. O material plástico ainda passa por uma segunda separação gravimétrica, porque nós temos o polipropileno, que é da caixa, né? E o polietileno, que é aquele separador ali, o que separa as pastas, a placa positiva e negativa. Já é uma separação bem mais difícil de ser realizada, mas só que a gente consegue separar bem esses dois materiais se a gente tem um meio líquido bem controlado quanto à densidade. E a pasta descarregada, que é aqui, né, ela possui, de uma maneira geral, né, essa composição. Somente sulfato de chumbo, alguma coisa de chumbo metálico, e fica alguma coisa de óxidos ali da pasta, né. Não vou entrar aqui, aqui nessa figura, mas ela mostra ali o que eu acabei de falar. Então, a grande questão na trituração da bateria, nessa primeira etapa, é a geração de efluente. O que é o efluente? O efluente é o ácido sulfúrico, né? Esse efluente também ele é gerado em lavagem de piso e na secagem da pasta. No Brasil, assim, eu não sei quanto a todos os estados, mas eu sei que nós aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, eu sei que as unidades recicladoras de chumbo não podem ter descarte de efluente, né? Então, nós temos uma geração de efluente pluvial também, no nosso caso é bem grande essa geração, e temos aqui no nosso caso, aqui, especificamente no Rio Grande do Sul, uma necessidade de fazer o reciclo total desse efluente. Então, nós não podemos fazer o descarte desse efluente, então, o que nós temos que fazer? O reciclo total. Então, nós tratamos o efluente tratado e armazenado, no nosso caso, numa lagoa grande de 1.500 metros cúbicos, 1.700 metros cúbicos, e depois volta para algumas etapas aí do processo. Quanto ao efluente, o que a gente tem que atender mesmo, não tendo o descarte, é a CONAMA 355, né, que é, desculpa, bem geral, né? E nós não fazemos aqui, mas existe a possibilidade da produção de ácido sulfúrico com esse efluente, isto é, não tratar o efluente. E para uma outra etapa, né, de tratamento do ácido sulfúrico, de filtração, floculação, para gerar um ácido sulfúrico como produto, né? Nós não fazemos aqui por questões econômicas, né? Porque esse ácido sulfúrico tem que ter um destino final e tem algumas outras questões econômicas que acabamos indo para esse lado. Aqui eu estou colocando um exemplo de um tratamento aqui do Paraná, né, desse efluente na produção de ácido sulfúrico, que passa por uns, aqui não dá para ver bem, mas é uns fios de areia, depois por umas reatores onde tem coagulação e floculação, depois por uma filtração e depois é armazenado lá atrás naqueles tanques ali de ácido sulfúrico, que depois vai para algumas indústrias ali, nesse caso aqui vai muito para a indústria de cana-de-açúcar, esse ácido sulfúrico aí produzido. É claro que ele tem que ter um controle ali quanto a metais, né, e quanto a concentração de ácido sulfúrico. Para quem vai para tratamento de efluente, coloquei aqui essa figura mostra como é que a gente vai passar, inclusive vai passar a fazer o tratamento do nosso ácido gerado, né? Que é com ajuste de pH, né? Com cal hidratada, uma decantação, né? Com a adição de um floculante. Esse primeiro ajuste de pH, um pH em torno de 8,5 a 9,3, para gerar alguns hidróxidos metálicos insolúveis e gerar um lodo, né, para que ocorra a precipitação em lodo com os metais que a gente quer tirar do efluente. Depois a gente vai passar por depois da decantação, um segundo reator, para quê? Como a gente tem um reciclo total, para fazer com que não haja um efluente com pH 9 recirculando depois pelo processo, né?
diminuir esse pH para 6 a 7, né? Um coagulante, a gente acaba usando um pouquinho de água hidratada para uma nova circulação, um adensador, um filtro prensa e depois o lodo, né? Uma umidade em torno de 10 a 15%. Aqui os principais parâmetros que a gente consegue chegar ali no efluente final aqui, os mais difíceis aqui para tirar são cádmio e níquel. O chumbo, é claro, ele é difícil, mas não é a grande questão da dificuldade do chumbo é porque ele chega com uma concentração mais elevada. Mas cádmio e níquel ali no nosso efluente é bem difícil de tirar. Mas a gente chega com concentrações mais ou menos nessa faixa aí. Isso por quê? Porque eu tinha falado que aqui na primeira reator a gente tem que fazer um ajuste de pH para algo em torno de 8,5 a 9,3. Por quê? Porque de acordo com o metal, né, o que esse gráfico mostra? De acordo com o metal, nós temos, e como a gente usa cal e nós queremos gerar hidróxidos metálicos para precipitar e gerar o lodo retirado do efluente, de acordo com o metal, nós temos diferentes faixas de pH, né, para fazer com que haja a menor insolubilidade ali dos hidróxidos gerados. No caso do chumbo ali, em torno ali de 9,5 a 10, mas ali 8,5 a 9 a gente consegue gerar. O cádmio já é mais difícil aqui, ó, porque ele precipita bem ali em pHs mais elevados, ali quase 12. Então, por isso a gente tem que, numa primeira etapa, elevar bastante o pH. Bom, depois, na segunda parte ali, pegando as 3 principais etapas do processo, depois da trituração, nós temos o forno rotativo. No forno rotativo, nós temos a redução do chumbo, que está como sulfato de chumbo a chumbo metálico. Então, o que é o forno rotativo? Digamos que é um cilindro, né, onde se abre uma porta, que ele opera em batelada, então se abre uma porta, toda a carga do forno é adicionada, se fecha a porta do forno, é depois gerado calor através de uma chama ali, aqui nós temos a combustão, extremamente importante aqui nesse processo, inclusive guia o que guia esse processo, são 2 questões, termodinâmica e calor, né? E através da adição de um redutor, que é carvão ou coque, né, uma espécie de carbono, né, e de alguns fundentes, nós geramos uma parte superior do forno, ali da carga do forno, depois de umas 6, 7 horas, a escória, e embaixo o chumbo metálico, que é vazado depois, vai cada um para um lado, né, a escória como resíduo e o chumbo depois vai para o refino. Esse é um outro tipo de forno rotativo, que é o chamado forno rotativo basculante, né? Esse aqui que eu mostrei anteriormente, ele é rígido, né? Ele não bascula. Esse aqui já é uma tecnologia um pouquinho mais avançada, né? Que aqui dá para ver até o vazamento do chumbo metálico. Ele é mais interessante, até esse forno aqui, ele previne bastante a oxidação dos metais presentes ali dentro, porque ele é totalmente fechado. Bom, o que nós temos desse forno rotativo aqui? Nós temos a adição de ferro, carbonato de sódio, carvão. O carvão, ele faz a redução. Ferro e carbonato de sódio, o que eles fazem? Eles tiram aquele enxofre, que está na forma de sulfato, ali na pasta descarregada, e geram sulfetos, que é o que forma a escória, né? Que é basicamente sulfeto de ferro, sulfeto de sódio e alguns óxidos, né? Porque a gente não tem... que a gente acaba sempre trabalhando com excesso, né, desses fundentes, principalmente o ferro, o carbonato de sódio nem tanto, né. E geramos algumas emissões atmosféricas. No caso, né, quais são as principais emissões atmosféricas? O material particulado, né, que dentro do material particulado nós temos uma boa concentração de chumbo, né? Ele é retido no filtro de mangas, que gera o pó do filtro, e esse pó do filtro depois volta para o forno, porque aqui nós estamos falando de um pó com 50% a 60% de chumbo. Geramos CO2, que acaba não sendo aqui uma concentrações mais elevadas, e SO2. Esse SO2, devido à utilização desse carbonato de sódio, a gente consegue gerar um SO2 sem necessidade de ter uma unidade de sulfuração depois.
porque esse sódio aqui do carbonato, ele consegue aprisionar, digamos, uma linguagem bem geralzona, aprisionar bem o enxofre e gerar sulfeto. Não vou entrar muito aqui, senão a gente teria que ficar muito aqui nesse slide aqui. Eu botei aqui as principais reações que ocorrem no forno rotativo, mas eu acho mais interessante até essa figura aqui. O que mostra essa figura? O que eu falei? É adicionado carbonato de sódio e ferro, para tirar o enxofre do sulfato de chumbo e fazer com que haja geração de um óxido de chumbo, e esse óxido de chumbo ser depois reduzido pelo CO gerado pelo carbono, que está no carvão, e gerar chumbo metálico. Bom, esses fundentes aí, que é o ferro e carbonato de sódio, que geram essa escória baseada em sulfetos, né, de sódio e de ferro, devem ter uma composição aqui, ó, entre algo em torno de 30 e poucos a 50, 60% ali de sulfato de sódio, para que a gente tenha temperaturas baixas ali quanto ao ponto de fusão ali da escória. Isso faz com que a gente tenha uma maior facilidade aí de redução ali do chumbo, né? Por quê? Porque o que eu falei anteriormente, o calor aqui é extremamente importante nesse processo. Quanto menor a temperatura da escória, aliás, o ponto de fusão da escória, mais facilidade a gente consegue chegar no ponto final da carga. Uma reação bem geralzona que ocorre no forno é essa daqui, ó. Sulfato de chumbo com ferro, carbonato de sódio, um carbono que vem do carvão ou do coque, gerando chumbo metálico, a escória, que é baseada em sulfetos, CO e CO2. Pegando um pouco de legislação, já aqui no forno rotativo e depois nas unidades de refino também, o que rege para nós, ali, em termos de licença de operação e controles, é a diretriz técnica da FEPAD 01 de 2018 sobre emissões atmosféricas, né? Então, que nós temos que chegar ali no forno rotativo, que está aqui, ó. Onde é que... Deixa eu ver onde é que está. Aqui, ó. Aqui, ó, no forno rotativo, uma concentração de 5 miligramas por normal metro cúbico de chumbo, né, na saída do filtro de mangas, e de SO2 de 500 miligramas por normal metro cúbico. E material particulado, né, 50 miligramas por normal metro cúbico. Ainda temos ali, a partir dessa diretriz técnica, e antes até dessa diretriz técnica, porque ela é de 2018, a necessidade de fazer um monitoramento quanto à qualidade de ar ambiente, né? Então, nós temos ali, por exemplo, na cidade, a gente tem Arroio dos Ratos, a gente tem na cidade de Arroio dos Ratos, um raivol ali, que semanalmente, né, a gente vai, a cada 6 dias, a gente faz uma amostragem durante 24 horas da qualidade do ar. Então, o que diz ali? Tem um artigo bem específico ali na diretriz técnica que diz que fontes que emitam chumbo devem realizar estudo de dispersão de poluentes para o chumbo, no mínimo, a cada renovação de LO, utilizando modelos de dispersão aceitos pela FEPAL por campanhas de monitoramento de chumbo no ambiente. A contribuição das fontes de poluição do prendimento não deverá ultrapassar 0,25 microgramas por metro cúbico ou 50% do padrão de qualidade do ar. No caso aqui, diz que a cada renovação de LO, mas a gente faz continuamente esse monitoramento. Bom, e depois, rapidamente, ali, quanto ao refino, né, que seria a última parte do processo, então, o chumbo reduzido ali no forno, né, o chumbo agora líquido, né, vai para o refino. Então, o que nós temos no refino? Nós temos, digamos, a gente chama de panelas de refino, que são panelas de 50, no nosso caso, ali, muda totalmente, cada empresa muda a capacidade das panelas. No nosso caso, elas variam de 60 a 70 toneladas de chumbo em cada panela. Então, nós temos
o chumbo líquido que sai do forno, ele alimenta uma primeira panela, que elas estão em série, né? Elas com agitação, né? E cada etapa, nós temos uma sequência de etapas do refino, em cada etapa nós vamos retirando contaminantes, retirando elementos, e depois lá no final, se a gente quer só chumbo puro, nós vamos retirando elementos. Se nós queremos um chumbo líquido, lá no final a gente vai adicionar estanho, vai adicionar antimônio, vai adicionar cálcio, vai adicionar outros, enxofre, uma série, olha, várias possibilidades aí, de acordo com o que o cliente quer, né, no produto final, no lingote de chumbo. Cada cliente tem, para ali de 10 a 20 elementos, uma faixa de concentração que a gente tem que chegar. Um exemplo aqui de algumas panelas, né? No nosso caso aqui são umas 7 panelas em sequência. Então, cada etapa nós temos, em cada panela nós temos uma etapa. Então, por que uma etapa em cada panela? Para que não haja contaminação. Porque se nós retiramos um elemento, nós geramos aqui um resíduo em cima do chumbo metálico que é retirado. Esse resíduo acaba ficando também na parede interna da panela. Então, acaba contaminando o chumbo. Então, por isso, em cada etapa, uma panela diferente. Aqui, ó, aqui dá para ver aqui, mais ou menos dá para ver o chumbo metálico aqui embaixo, né? E aqui em cima o resíduo sendo gerado. E, novamente, o que rege aqui, esse processo aqui é a termodinâmica. Para os que já conhecem aqui os diagramas de fase, aqui até eu coloquei um deles aqui, ó. Se nós queremos retirar cobre, por exemplo, uma etapa, se nós queremos retirar cobre do chumbo, nós temos que adicionar alumínio. Mas nós temos uma dada composição aqui, ó, uma dada composição em porcentagem ali de alumínio e cobre. Então, de acordo com a concentração de cobre, nós temos uma dada quantidade de alumínio a colocar, né, para que haja geração de um meio sólido, que é o que vai sair, né, naquela etapa, e fazer com que a gente consiga fazer a separação do chumbo nesse meio sólido aí, que é o resíduo. E aqui eu também coloquei também não vou conseguir entrar aqui nessas diagramas de fase, isso aqui iria necessitar de alguns bons minutos, né, mas em cada etapa nós temos digamos que um diagrama que vai dizer o que nós temos que colocar, ou aí a quantidade e a temperatura para retirar um dado elemento. Por exemplo, para cá, para retirar bismuto, que é bem difícil, inclusive, retirar, nós temos que colocar uma liga cálcio-magnésio, ou cálcio-magnésio junto, né? E a uma dada temperatura. E a partir disso aí, então, a partir dessas etapas aí, nós já temos, chegamos lá no final, que é o nosso lingote de chumbo, que volta, né, depois para a cadeia produtiva da bateria ácido chumbo. Eu acabei dando uma acelerada depois no final, que eu vi que a gente já estava quase, pelo que eu vi aqui, quase 1 hora, né, de palestra, então não queria me alongar muito aqui. Então eu acabei dando uma acelerada no final, acabei cortando até alguns slides, né, para não ficar muito, digamos, muito maçante, né? E aí agora ficamos abertos aí a qualquer pergunta que vocês tiverem. Deixa eu tirar aqui a palestra, acho que saiu, né? Então, tá, Gabi. Obrigada aí mais uma vez, né, por essa grande aula aí sobre reciclagem de chumbo a partir de baterias, né? E muito legal é legal porque cada vez que a gente conversa, enfim, tem pontos importantes aí, algumas mudanças, né, que foram sendo estabelecidas nessa cadeia, né? Então, essa questão desses cuidados ambientais que a gente tem aí dentro desse setor são importantes, né? E a gente percebe também esse comprometimento que a gente, do próprio órgão ambiental, né, em que
favorecendo, então, de certa forma, esses processos que acabam, então, fazendo né, o processo de uma forma correta, enfim, e cuidando, né, de todos os aspectos ambientais, aí, que mesmo sendo um processo de reciclagem, né, que já tem o seu impacto ambiental positivo por estar, então, evitando que essa bateria, enfim, acabe, como tu colocaste ali, ocupando um aterro sanitário, indo parar em um lugar que esse chumbo pode estar, então, contaminando, né? Mas ao mesmo tempo que recicla, né, tem os seus aspectos ambientais ali do seu processo e que precisam ser gerenciados e automaticamente controlados e tratados, visando então essa minimização e redução dos possíveis impactos ambientais. Então é sempre bom, né, a gente fazer essa relação do processo, da legislação e de como é que a gente vem trabalhando aí no cenário estadual e nacional em relação a isso. Eu vou colocar aqui, a gente tem uma pergunta que surgiu durante a palestra, né? Se o Brasil consegue suprir sua necessidade unicamente com o chumbo secundário ou precisa importar chumbo? Sim, boa pergunta, inclusive. Não consegue. Não consegue. Tem, inclusive, nós, não é muito que nós importamos, mas sim, importamos do Brasil, sim, importa chumbo vindo de outros países, sim. Agora, eu sei que vem alguma coisa da África, assim, é tudo questão de acordo com questão econômica, de dólar e mercado internacional, mas sim, é necessário, por quê? Porque a gente não pode, aliás, a nossa cadeia, a nossa produção, a quantidade de bateria que está no mercado não consegue suprir a demanda, não consegue suprir a demanda. Só que o que acontece, né? E por que eu digo a bateria que está no mercado? Porque tem vários, e volto também à questão da bateria como commodity. Tem vários vendedores, né, digamos, sucateiros, mas a palavra não é sucateiros, porque o sucateiro em si está cada vez mais, está desaparecendo. Mas nós temos aquele que, digamos, distribuidor do resíduo, que ele compra e deixa armazenado. Ele deixa armazenado esperando fazer com que comece a faltar bateria no mercado, faltou bateria no mercado, aumenta, né, o preço da bateria, da nossa matéria-prima. Então, em vários momentos começa a faltar matéria-prima e há a necessidade de comprar chumbo de fora. E chumbo metálico. Por quê? Porque nós não podemos importar no Brasil. O Brasil não pode importar resíduo perigoso, né? No caso aqui, bateria de chumbo. Então, nós ficamos dependentes desse ciclo fechado, totalmente fechado. Então, por isso ocorre essa necessidade em vários momentos, sim. Vamos ver se temos mais perguntas aí, pessoal. Podem acionar aí, aproveitem esse momento para tirar dúvidas em relação a esse processo. Aproveitando enquanto o público não pergunta nada, né? E como é que queria que tu colocasse um pouquinho, Gabi, de repente, como é que está esse contexto atual, né? Como é que o momento tem interferido um pouco nessa cadeia da reciclagem e o que tu tem observado aí dentro desse cenário Covid-19, né? Enfim, né? Trazer um pouquinho esse olhar da indústria, né, que precisa continuar aí o seu processo, enfim. Assim, ó, para ter uma ideia, nós temos 2 fornos lá. 2 fornos, um de 40 toneladas e um de 20 toneladas. Um está parado já desde começo de maio, por falta de matéria-prima.
Então, no caso ali do nosso caso, é um pouco diferente do que acontece com a maioria das empresas nesse cenário. Para nós não chega a faltar pedido, faltou matéria-prima. Diminuiu muito a entrada de matéria-prima. Por que não faltou pedido? Porque no caso do chumbo, nós temos o mercado interno e o mercado externo. Nós temos exportação também. Então, e a exportação é principalmente China. Principalmente China. Outros países, mas o principal é a China. Então, por isso, não tendo mercado interno, teve o mercado externo, mas não teve matéria-prima. Começou a aumentar agora. Está aumentando cada vez mais. Estamos estabilizando quanto à entrada de matéria-prima. Só que, o que acontece? Essa matéria-prima pode chegar de duas maneiras. Por compra nossa ou por resolução CONAMA. E o que é a resolução CONAMA? É a questão, vendeu uma certa quantidade, voltou uma certa quantidade. No caso, é a nossa produção de bateria, né? Então, vendeu uma certa quantidade, voltou uma certa quantidade. Nisso aí a gente não está conseguindo. Nós estamos tendo que comprar a bateria. E como está com pouca bateria no mercado, subiu o preço. Então, a rentabilidade diminuiu bastante. Tem aqui agora uma pergunta da professora Feliciane, que também está nos prestigiando aí, né, dentro da sua atividade acadêmica de valorização de resíduos, né. Achei bem interessante, né, Fê, esses aspectos que o Gabi trouxe aí para a questão da legislação, enfim, que é muito importante dentro desse processo todo aí de valorização de resíduos, né. Ela coloca que como se dá o controle da quantidade de baterias produzidas e recicladas quando se tem, então, um atravessador ou um sucateiro, né? Como é que esses números fecham, né? Ou teriam que fechar, e como é que se faz isso, né? Que tipo de medida se faz num sistema desse? A questão da chegada do Iber, inclusive a empresa é uma das fundadoras do Iber, exatamente para fazer com que esse número comece a fechar. Esse número não fecha, e nunca fechou, mas está começando. Então, a figura do sucateiro, que é esse atravessador, ele está desaparecendo aos poucos. Então, como é que está começando a ficar o mercado? O produtor de bateria, ele passa a bateria, ou vende a bateria para o distribuidor, né? Que por sua vez leva para a loja, lá para ponto comercial. Esse ponto comercial aí, depois que vai acontecer? A pessoa que vai, ou isso já está acontecendo, a pessoa que vai trocar a bateria, ela vai pegar a bateria de volta do veículo, né? E, por sua vez, vai levar ao distribuidor. O distribuidor vai depois levar a unidade recicladora. É isso que está acontecendo, ou que está começando a acontecer ali, chegando ali aos 90 e tantos %. Então, o atravessador está, essa figura aí, ela tá começando a desaparecer, mas ela está presente no mercado. Então, por isso, os números não fecham, mas os números estão sendo controlados agora. Essa é a questão. Nunca foi controlado. Desde aquela resolução CONAMA ali, que estabeleceu a necessidade de o que tu vende tem que recolher, nunca foi controlado. Agora, nos últimos 4, 5 anos, que os números começaram a ser controlados, tanto pela entidade gestora, que é o nosso caso é o Iber, quanto pelos órgãos ambientais. Muito bom que a gente está começando esse processo de controle, né, para fechar esses números, justamente até por uma questão do próprio descarte correto, né? Isso é uma garantia de que realmente a logística reversa está sendo aplicada e que esse resíduo, enfim, ele está retornando ao ciclo produtivo, né? Porque no momento que a gente tem ali um atravessador ou um sucateiro, a gente acaba perdendo o controle, né, do destino, né, desse material.
Mais alguma pergunta, pessoal, que vocês queiram fazer? Em relação à mineração de chumbo, Gabriel, tu colocaste ali que não temos, né, esse processo aqui no Brasil, mas existe alguma expectativa ainda, assim, de que esse processo volte em algum momento? Enfim, pensando assim. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil até porque o que acontece? Todas as unidades no Brasil, e agora eu digo todas, 100%, elas estão com tecnologia para reciclagem. A tecnologia, e eu falo aqui do forno, porque o refino é mesmo, o refino não muda, né? Eu falo do forno. O forno, ele muda de acordo com a matéria-prima. Os tipos de fornos para chumbo secundário são uns e os tipos de fornos para chumbo secundário são outros. Chumbo secundário, basicamente, é o forno rotativo e o forno rotativo basculante. Então, é muito difícil isso acontecer, apesar de que há a possibilidade do chumbo rotativo o chumbo receber uma certa quantidade máxima ali de minério. No caso é a galena, no chumbo é a galena, tem dois principais minérios, é a galena, que é o sulfeto, e a cerusita, que é o carbonato de chumbo. A cerusita tem muito pouco mundialmente. Bom, mas o que acontece? Só que tem muito pouco minério de chumbo no Brasil. Tem um pouco aqui no Rio Grande do Sul, que até começaram a falar sobre isso, acabou não saindo, através da Votorantim, teve muita... Eu sei que a população ficou muito contra ali na época, acabou não saindo. O que para nós até foi bom, porque tem um forno ali também, acabou sendo bom. Tem alguma coisa na Bahia, tem alguma coisa no Paraná. Já teve no Paraná, tinha um alto forno, né, de alto forno bem parecido da indústria siderúrgica no Paraná, que também não existe mais. Então, eu acho bem difícil devido à adaptação da tecnologia. Bem difícil. E bem difícil chegar também minério. Nós já tentamos, inclusive, trazer minério da Bolívia aqui. A Bolívia está cheio. A Bolívia é um dos países que mais tem minério de chumbo. Fomos lá na Bolívia tentar comprar, só que não chega num preço aqui viável. Não preço. Eles estão totalmente voltados para a Ásia, né? Então os preços já são outros, tudo em dólar, e tudo no mercado internacional não consegue chegar. Então é difícil chegar, inclusive. Então é mais fácil aqui para nós acertar o ciclo fechado. Está tendo uma discussão já há tempo para a gente conseguir também importar a bateria. Claro, aí tem que ter uma série de etapas para se conseguir. A empresa que vai importar tem que seguir uma série de condicionantes, né? Mas tem uma discussão que está acontecendo já há um tempo para isso. E eu acho que essa é uma boa saída até. Chegou mais uma pergunta aqui, né? Quando compra-se uma bateria, a bateria velha fica na loja e esta chega ao seu destino final, a reciclagem. E quando os sucateiros compram, qual o destino? Eles deixam no depósito deles para negociar com a gente. Ou eles deixam armazenado, e isso acontece sim, para fazer com que comece a faltar a bateria no mercado e o preço subir. Então, eles vão mexendo com isso daí, né? com a demanda ali do mercado. E isso acontece bastante. E para que isso aconteça, não pode ser qualquer sucateiro, né? Pensando assim no escopo, assim, né, do que esse sucateiro, teoricamente, teria que ter para fazer esse armazenamento de baterias, enfim, né? Então, é uma questão de mercado aí bem interessante que acaba acontecendo, né, Gabi? Não, esses sucateiros são grandes, não são unidades pequenininhas, eu estou falando de coisa bem grande. Mas assim, no Brasil, assim, eu tranquilamente dá para dizer que assim hoje uns 95, 96 para mais % das baterias voltam ao destino, para mais.
Até diria um pouquinho mais, mas tranquilamente nós estamos chegando a 100%, porque é a matéria-prima, né? Não tem o que fazer. E eu acho que até nós, como consumidores, né, nós aprendemos isso de que quando a gente faz essa troca de bateria, que essa bateria, enfim, fique ali no comércio, e que, de certa forma, esse comércio, então, tem essa responsabilidade compartilhada aí, né, com a logística reversa, né? Eu acho que esse comprometimento também do comércio com a logística é muito importante, né? De quem está, na verdade, vendendo e recebendo essas baterias, fazendo as trocas dessas baterias nos automóveis, né? Eu acho que é muito responsável por todo esse retorno, né? Então, acho que aí que está o ponto interessante da questão. Não sei, gente, se vocês têm mais alguma pergunta aí para fazer para o Gabriel em relação a alguns outros aspectos. Pensei que tivesse uma pergunta sobre baterias de carros elétricos, agora não, porque sempre vem. Sempre perguntam, né? Sempre pergunta. Quando mudar, né? Quando os carros forem elétricos, o que vão fazer, né? Mais ou menos assim, como é que é a expectativa do futuro aí, né? Com essa questão da entrada dos carros elétricos, né? Que tipo de bateria teríamos, as condições, né? Mas não sei se quiser falar um pouquinho sobre isso, pode ficar à vontade. Eu acho que é um assunto que sempre é válido, né? Não, assim, mas é que normalmente perguntam, mas a bateria Schumann ela não vai sumir. Ela tá, o que está acontecendo? Isso está acontecendo e é uma necessidade e tem que acontecer. Ela está se reinventando quanto à tecnologia. Por exemplo, nos carros híbridos hoje já é uma tecnologia bem mais avançada. Não é qualquer fabricante que consegue produzir. Tem tipo de bateria que tem tipo de aplicação que a bateria elétrica hoje ainda não consegue chegar. Então, provavelmente o que vai acontecer tá no mercado as duas vão estar no mercado. Inclusive nós em algum momento vamos ter que ir para reciclagem de baterias elétricas, de carros elétricos, de lítio. Só que a bateria de lítio ainda não se sabe, né, o que vai acontecer com ela. Quanto à reciclagem, não é uma bateria reciclável hoje. Até é reciclável, até tem algumas unidades pilotos no mundo, não tem nenhuma unidade comercial hoje em dia, porque não é nem um pouco comercialmente viável, né, economicamente viável, nenhuma viabilidade. Não tem nenhum processo definido, é uma bateria cara, né? Comprar a bateria Schumann, eu vou trocar uma bateria, eu vou pagar de R$200 a 600. Uma coisa assim, dependendo do veículo. Uma de lítio já vai para os 4 dígitos tranquilamente, né? Então, não se sabe muito bem ainda o que vai acontecer, mas uma coisa sim que se sabe é a reinvenção da tecnologia da bateria Schumann para se adequar às necessidades do mercado, essas necessidades ambientais aí. Uma coisa que já está acontecendo, a bateria start-stop aí, boa parte das empresas do Brasil para conseguir produzir em pouco tempo. Eu acho que tem que, isso é opinião, aparecer cada vez mais a aplicação da bateria ácido chumbo como bateria estacionária para acumular energia, né, de usinas eólicas, de células fotovoltaicas, por aí vai. Eu acho que é uma grandiosa aplicação que tem que se desenvolver, muito pouco desenvolvida ainda. Então, é a reinvenção. As baterias tracionárias, por exemplo, hoje de trator, por exemplo, a bateria elétrica não consegue chegar nos requisitos, né, mecânicos necessários. Então, provavelmente em algum momento vão estar as duas no mercado. O Brasil ainda vai demorar para esse tipo de bateria ainda realmente ter uma boa parte do mercado ali. Mas em outros países, como Escandinávia, por exemplo, elas já estão bem mais presentes aí nos veículos. Então, tá. Mais alguma pergunta aí, pessoal, que vocês gostariam de fazer?
Nada mais, nenhuma... Então, eu acho que é isso, Gabi. Eu acho que o pessoal, então, colocou aí suas perguntas. Eu acho que a apresentação do processo ali foi muito legal, né? Trouxe um pouco o resgate ali para quem estava com saudade, né? De algumas reações químicas, enfim, né? E sempre é importante, né? A gente fazer essa relação com o conteúdo básico, né? Então, na verdade, a gente vai então conectando essas caixinhas aí que a gente tem durante a nossa formação acadêmica, né? E de certa forma a gente vai então percebendo a importância, né, de alguns assuntos aí dentro de processos mais aplicados, tá? Então, eu gostaria de agradecer novamente a participação de todos vocês nessa palestra de hoje, agradecer novamente a participação do Gabriel, né, por estar colocando aí toda a sua experiência profissional, né, dentro desse segmento tão importante. Quero já deixar também aberto o convite para que o pessoal continue participando. Nós temos ainda uma programação amanhã de live e palestra, e na sexta-feira também a gente tem mais uma live. E dizer que está sendo um momento muito legal, né? Estar nesse ambiente virtual aqui, realizando esse evento. A gente tem recebido o feedback dos alunos aí, muito positivo, né? No momento que a gente está conseguindo atingir, assim, né, várias pessoas, ex-alunos que estão até fora do Brasil participando com a gente, né, então é um momento diferente, né, pessoal, e não, como eu sempre gosto de falar, né, é um momento diferente, mas isso não significa que é um momento pior ou melhor, simplesmente a gente está tendo a oportunidade de fazer algo fora do convencional, né, fora daquele modo padrão ao qual nós estávamos acostumados, né? Então, pela primeira vez, aí depois de 10 anos, estamos tendo uma Semana do Meio Ambiente nesse formato, né? E que, de certa forma, está sendo muito gratificante estar participando e estar junto com vocês aqui. Surgiu uma pergunta aqui nos 45 do segundo tempo aqui, né, Gabi? Mas sempre dá tempo, né? Então, aqui no processo com o forno não basculante, como é retirado o chumbo derretido? Tá. Eu acabei no finalzinho, acabei dando uma acelerada, porque eu vi que já estava um bom tempo ali de apresentação, então tem algumas coisas eu cortei. Mas o que acontece? Na porta do forno, não exatamente na porta, mas próximo às paredes do forno, o que nós temos? Nós temos o que chamamos digamos, são alguns furos, né? Que ficam fechados ao longo do processo de reação, na redução do chumbo. Né? Aqui também é uma reação de oxidação e redução. Bom, o que acontece? Chegando lá no final, quando nós temos o chumbo líquido, metal líquido, e em cima o resíduo líquido, a escória líquida, que é, inclusive até o segredo do processo é chegar na escória bem líquida. Digamos que esse furo é aberto, né? E é um furo fechado com barro, inclusive. Ele é aberto, então se gira o forno para que esse furo chegue primeiramente na escória líquida. E na frente do forno nós temos dois separadores, que são duas calhas, né? Que fazem com que o resíduo líquido, a escória líquida, vá para um lado e o chumbo líquido vá para outro, né? Mas realmente eu passei bem rápido, faltou explicar isso daí. Mas sempre dá tempo, né, de explicar. Então, aqui a Feliciane registrou, então, o seu agradecimento, né, também para o Gabriel. Então, só queria deixar registrado aqui, né, também, porque a gente estamos participando aí com as nossas turmas, né, desenvolvimento de coprodutos e o pessoal também que está na atividade acadêmica de valorização de resíduos, né. Então, a ideia de fazer essa palestra hoje era especificamente para atender também esses alunos, né? Obviamente que a gente tem
participantes aí de outras, enfim, não só da turma, né? E tá, surgiu mais uma perguntinha aqui. Quais os prejuízos para o meio ambiente caso essa bateria não seja reciclada? Disposição inadequada. O que vai acontecer? Ao longo do tempo vai começar a vazar o ácido, vai vazar o ácido com metal, com metais, inclusive, e aí metais eu não estou falando apenas do chumbo, estou falando de cádmio, estou falando de selênio, estou falando de níquel, e por aí vai. Como eu falei, a gente tem quase praticamente toda a tabela periódica ali dentro, tirando os não metais, aí nós temos quase toda a tabela periódica, então vai vazamento, então de acordo com o sólido no qual, né, essa bateria está presente, então vai acabar tendo infiltração, ou ir para um corpo receptor. Então, é o vazamento do ácido, né, com metais. É só a gente imaginar, né, um pouquinho assim, todo o controle que vocês fazem, né, para tratar esse efluente e para tratar, enfim, essas emissões atmosféricas e a própria escória, né. Então, seria, na verdade, essa eliminação, né, desses poluentes para o solo, para a água, para o ar, né, enfim, acho que é muito importante, né, que a gente não, que essa bateria acabe não indo, né, para o meio ambiente, assim, dessa forma, porque realmente a gente tem essa questão do chumbo que é bem crítica aí dentro desse processo todo, né. Então, acho que é isso, gente. Então, eu já estava encerrando antes, né? Então, vou finalizar, então, aqui essa palestra. E desejar uma boa noite a todos, né? E que, então, vocês continuem participando. Eu só queria fazer um recadinho, né? Que a gente está, esse ano, então, trazendo também essa questão da Semana do Meio Ambiente Solidária, né? Então, nós começamos uma campanha um pouquinho antes da Semana do Meio Ambiente para arrecadar recursos para comprar cestas básicas para as cooperativas, né? Então, nós atendemos uma cooperativa, depois agora nossa ideia é atender mais 2 cooperativas. Essa campanha, ela já foi atingida, né? Nós atingimos a nossa meta, então essas cestas já estão sendo providenciadas para serem entregues às cooperativas. Essas ações que nós estamos fazendo, né, estão vinculadas à Rede Solidária São Léo, então quem quiser também participar, pode entrar lá no site da rede, no Facebook, no Instagram e fazer as suas colaborações também. E uma outra ação que nós fizemos dentro dessa Semana do Meio Ambiente Solidária foi também entregar, na segunda-feira, 300 litros de óleo pós-uso, que nós tínhamos esse óleo armazenado na Unicinos, então o SGA é responsável por fazer esse descarte correto desse óleo, e nós conseguimos, então, como a gente não tem essas empresas que estão indo coletar na Unicinos, né, então nós viabilizamos a entrega deste óleo à cooperativa Mundo Mais Limpo, que faz, então, a produção de sabão, tá? Então, acho que esse ano a gente também tem um pouquinho dessa cara solidária da nossa Semana do Meio Ambiente, que está sendo também um grande sucesso para todo mundo. Então, eu encerro essa palestra, agradeço ao Gabriel e uma boa noite para todos vocês. Até mais. Tá, boa noite.